celebrando as vitórias, com toda a comunidade Canção Nova, com Eto, com a Luzia, com nosso amado Monsenhor Jonas Abib, celebrando mais uma vez as nossas vitórias aqui em Cachoeira. Eu queria refletir um pouco com vocês sobre aquela passagem em que querem levar as crianças para Jesus. Está em vários evangelhos, mas está em Mateus 19, de 13 a 15. Mateus 19, de 13 a 15. Todo mundo conhece essa passagem, mas só para lembrar. Foram-lhe então apresentadas algumas criancinhas para que pusesse as mãos sobre elas e orasse por elas. Os discípulos, porém, as afastavam. Disse-lhe Jesus: deixai vir a mim essas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhe assemelham. E depois de impor-lhes as mãos, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Deixai vir a mim essas criancinhas. É interessante que no milagre da vida, Deus não fez duas pessoas iguais. As pessoas são diferentes. Cada um é único no mundo. Cada ser humano carrega uma história que é diferente da história de outro ser humano. E o processo da existência humana, ele é tão genial, que ele vai fazendo com que as pessoas, no decorrer da sua vida, elas possam ir se desenvolvendo e desenvolvendo a capacidade de conviver com outras pessoas. É interessante que, nesse processo da existência humana, pessoal que está em pé para sentar, é isso? Vamos sentar então para todo mundo ouvir. Nesse processo da existência humana, a gente vai aprendendo a conviver com as outras pessoas. A gente vai aprendendo a respeitar as outras pessoas. A gente vai aprendendo a perceber quem a gente é e quem o outro é. Quando Jesus fala assim, deixa as crianças virem até mim. Quando Ele chama essas crianças, Ele quer dar um significado para a nossa história, de que se nós não tivermos um coração ingênuo, um coração puro, um coração leve, um coração capaz de amar, a gente não vai ter felicidade na vida. O processo de criação de um filho, ele é um processo complicado. Os pais que estão aqui sabem disso. Cada filho é de um jeito. O pai sonha muito para o filho, a mãe sonha muito para o filho. E não necessariamente aquele filho parece que é o resultado daquele sonho do pai e da mãe. Primeiro porque o filho não tem que ser o resultado do sonho do pai e da mãe. O filho é diferente do pai e é diferente da mãe. Esses dias eu tive num evento lá em São Paulo com catadores de material reciclável. Um evento grande que estava o presidente da República com os catadores de material reciclável de todo o Brasil. E aí uma senhora de Palmas, Tocantins, ela disse assim para mim, que ela pagava a faculdade do filho dela, catando papel e vendendo aquele papel. Era assim que ela pagava a faculdade. E aí meu filho faz faculdade, dizia ela. Eu falei, que bom. E o que a senhora sonha para o seu filho? Eu disse assim, olha, sabe o que eu sonho para o meu filho? Que ele seja bom. Se ele for bom, o resto não tem problema. Se for essa faculdade ou a outra, mas o meu sonho é que meu filho seja bom. Esse deveria ser o primeiro sonho de um pai e de uma mãe para o seu filho, é que o seu filho seja bom. Filho tem que ser bom. Ele vai ser rico, ele vai fazer faculdade, ele vai ser doutor, ótimo. Vai conseguir, não vai conseguir, vai lutar na vida. É bonito a gente perceber o sonho que os pais têm, que os filhos deem certo, que eles cresçam, que eles desenvolvam. Mas a primeira coisa, o primeiro sonho que um pai e uma mãe deveria ter para o seu filho é que ele fosse bom. Agora, se eu, pai, sonho que o meu filho seja bom, se eu, mãe, sonho que o meu filho seja bom, o que eu tenho que começar a fazer é ser bom. Porque os meus filhos vão reproduzir aquilo que eu sou, vão copiar o jeito que eu sou. Uma criança, ela não é preconceituosa, uma criança não é maldosa, uma criança não é destrutiva.
A criança, ela é como uma esponja, e ela vai pegando aquelas informações que estão perto dela. Ela vai vendo a forma com que o seu pai vive, que a sua mãe vive, com que eles convivem, e aí ela vai se desenvolvendo, tendo os seus pais como seu próprio espelho. É claro que muitas vezes os pais pensam assim: poxa, mas parece que eu criei meu filho tão bem, e ele saiu tão diferente daquilo que eu sonhava, eu sofro tanto com isso. Ontem no programa de rádio uma mãe disse assim, a gente estava discutindo sobre covardia na semana, e a mãe falou assim: covarde é mãe que quando o filho está preso abandona o filho. Meu filho está preso e eu não vou abandonar o meu filho, porque eu sei que se ele tem alguém para se segurar nesse momento doloroso da vida dele, sou eu não posso abandonar o meu filho. E é verdade, nos momentos que os filhos mais precisam, né? É essa presença de amor que transforma a vida dos seres humanos. Eu tenho muitas cenas bonitas com meu pai e com a minha mãe, mas eu tenho uma cena interessante com meu pai. Quando eu era criança aqui em Cachoeira Paulista, a gente gostava de fazer excursão para São Paulo, para ir ao Play Center, ao parque de diversões, né? Criança de 6, 7, 8 anos, e aí eu fui numa dessas excursões lá para o parque de diversões. E a gente ficou o dia todo brincando no parque, e eu fiquei furando fila com outros amigos, assim, eram 3 amigos furando tudo quanto é fila lá. Fiquei tão traumatizado que acho que eu não furo mais fila por causa disso. Mas a gente estava furando as filas, aí chega num dos últimos brinquedos, que era um brinquedo que chamava Montanha Encantada, a gente furou fila. Aí uma mulher que estava atrás, brava, né? Aliás, ela estava na nossa frente, brava, falou assim: por isso que esse país não vai para frente, porque esses moleques são mal educados, essas crianças não prestam, essas crianças não sei o quê. E eu falei para os outros 2, finge que não é com a gente, olha para lá. E a gente continuou, aí um moço foi defender a gente, falou para a mulher: é criança, deixa as crianças, né? Eu falei: não estou falando com o senhor, cala a boca. A mulher falou: não, minha senhora, eu estou sendo educado, seja educado também. Não, o senhor está se metendo num assunto que não é seu, a senhora que está brigando. Bem, começou a mulher dar um tapa na cara dele, ele dá um murro na cara dela, um bate no outro, e começa uma briga enorme dos dois. Aí eu saí correndo, uma gritaria, chama a segurança, entrei no ônibus. Quando entrei no ônibus, o professor... a gente vira, eu nervoso, contei a história, né? Aí o professor fala assim: Gabriel, pior é que mataram o homem. Eu falei: qual homem? O homem que defendeu vocês lá, mataram. Eu sentei no ônibus com uma tristeza, olha, me lembro como se fosse hoje, vindo para Cachoeira, falei: o homem que foi me defender mataram, que tristeza. Aí eu cheguei em casa, meu pai era um homem muito sábio, né? Estava sentado na cadeira de balanço, vendo televisão. Aí eu falei assim: pai, o senhor não sabe o que aconteceu. Eu estava no Pai que Contei a História e eu chorava assim. Meu pai olhou, muito simples, né? Falou: filho, vamos assistir o Jornal Nacional. Se mataram um homem, sai no Jornal Nacional. Se não saía, porque não mataram. Aí eu acreditei, meu pai falou, e eu sentei. Meu pai entendeu que era brincadeira do professor, e eu não tinha entendido. Mas aquela simplicidade dele, né? Ele estava ali tentando acalmar as angústias que eu tinha, que eram angústias de criança, como as crianças têm em geral. Meu pai fazia uma coisa comigo, ele punha a mão dele, a mão do meu pai era muito grande, e eu punha a mão na mão dele. Eu fui filho caçula, temporão, né? E aí eu dizia assim: pai, um dia minha mão vai ficar maior do que a sua. Quando eu era pequenininho, ele falava: não, a minha mão sempre vai ser maior do que a sua. E foi passando o tempo, a gente sempre colocava a mão um do outro, e eu fui crescendo. E aí um dia minha mão ficou maior do que a dele, mas eu diminuí a minha mão para que a dele continuasse maior. E aí... no dia que ele morreu, a gente estava num casamento em São Paulo, quando ele passou mal. E eu lembro quando a gente foi para o hospital e eu pus a mão para brincar com ele de novo, né? E aí meu pai falou assim: filho, faz tempo que eu sei que a sua mão é maior do que a minha, mas para um pai isso não é um problema. O pai tem muita alegria que a mão do seu filho seja maior do que a sua mão. Na verdade, é a metáfora da generosidade, é a metáfora da responsabilidade que tem os pais de criar os filhos para que eles sejam bons. Volta a história da catadora de material reciclável. Que o meu filho seja bom. Esses exemplos cotidianos que a gente dá em casa, essa convivência do lar, que prepara um ser humano para que ele seja alguém para dar certo na vida, para desenvolver a sua capacidade de amar. É tão importante quando o pai conversa com o filho. Pode faltar tudo, não pode faltar amor. Pode faltar tudo, não pode faltar sinceridade.
Uma vez uma moça que trabalha comigo, a Mara, lá no programa de rádio, disse que no Natal ela pediu para o pai uma vitrola, na época, né? E o pai não tinha dinheiro para comprar vitrola para ela. E aí o pai resolveu comprar um radinho de pilha, como não tinha dinheiro para comprar vitrola. O pai sentou a filha no colo e falou: filha, você merece uma vitrola, mas eu não tenho dinheiro para comprar vitrola, comprei o filhinho da vitrola, que é esse radinho. Isso faz 30 anos, 40, e ela se lembra. Talvez se ela tivesse ganhado a vitrola, ela não se lembraria. É esse elemento do cristianismo familiar que a gente tem que resgatar, para preparar essas crianças para que de fato elas consigam dizer a verdade. Tem pai e tem mãe que quer que o filho seja o primeiro lugar no pódio, que não permite que o filho erre. Os filhos erram, faz parte da vida. A gente tem que ter o direito de errar, tem que ter o direito de cair, porque nós não somos seres perfeitos. Monsenhor Jonas Abib, numa metáfora linda de uma das suas pregações, ele dizia que a gente deve pedir desculpas para a pessoa o tempo todo, porque a gente está em construção. Desculpa, eu estou em construção, eu erro, eu caio, eu estou me edificando. Quando a gente se coloca num pedestal de que é melhor do que os outros, é mais poderoso do que os outros, sabe mais do que os outros, eu sei quem é santo e quem é pecador, eu sei quem é inteligente e quem é burro, eu sei quem é correto e quem é incorreto, eu perco uma grande oportunidade de permitir que o outro me faça uma pessoa melhor. Na convivência que eu tenho com o outro, eu vou melhorando. É tão bonito a gente perceber que cada dia a gente pode ser um pouco melhor. É tão bonito a gente perceber que cada dia que passa, o nosso cristianismo, ele realiza alguma coisa bonita dentro da gente. Aristóteles, que era um filósofo grego, ele dizia que algumas pessoas decoravam tratados, decoravam poemas de amor, decoravam poemas de ética, e que na vida cotidiana eram completamente diferentes daquilo que eles tinham decorado. Porque dizia Aristóteles, o conhecimento só tem significado quando há um entranhamento. Eu tenho que fazer com que o conhecimento entre dentro de mim. São Tomás de Aquino, que é aristotélico, dizia que o grande cristão é aquele que permite que a Bíblia esteja entranhada dentro dele mesmo. Se eu leio uma palavra de Deus, eu tenho que permitir que essa palavra fique entranhada dentro de mim, que ela entre dentro de mim. Eu venho para esse momento do Hosana para agradecer a Deus pelas coisas ruins, inclusive, da minha vida. Porque a gente não teve um mar de rosas esse ano, não foi tudo maravilhoso nas nossas vidas. Cada um sabe as suas dores, cada um sabe quantas vezes chorou esse ano, quantas vezes teve medo, quantas vezes teve tristeza, quantas vezes foi humilhado, quantas vezes sofreu atos de covardia. Mas você está aqui, sabendo que diante de todas as quedas que você teve nesse ano, você tem coisas para agradecer. Primeiro, que a gente está vivo, só isso já merece agradecimento. Nós estamos vivos, a gente respira. A nossa gratidão a Deus é uma gratidão cotidiana. Eu volto à mulher catadora de papel. A gente tem que ser bom. Meu Deus, como é importante ser bom. O que é ser bom? Tem uma música de criança, já que a gente está falando de criança, que ensina o que é ser bom, do Padre Zezinho. Vamos cantar, Dunga? Um dia uma criança me parou e me perguntou algumas coisas, e eu expliquei para essa criança o que ela tinha que fazer para ser feliz. Vamos lá. Eu acho que todo mundo já cantou essa canção. Do nosso tempo de infância. Independente da idade, independente da... Todo mundo já cantou. Então diga para a pessoa que está do seu lado: canta comigo. Canta comigo. Canto, vamos lá. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos, olhou-me nos meus olhos a sorrir. Caneta e papel na sua mão, caneta e papel na sua mão. Tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir
sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. que bonito, que bonito. Quando a gente pensa como Jesus pensava, quando a gente sonha como Jesus sonhava, a gente consegue exercitar uma virtude muito bonita, que é a virtude da compaixão. Vou contar uma historinha para vocês, que é de um conto da Lígia Fagundes Telles. A historinha diz assim: tinha um menino que morava num orfanato, e aí esse menino foi morar na casa de uma mulher, de uma senhora, foi adotar esse menino. E o menino dormia na garagem da casa da senhora, e ele tinha um cachorrinho, um cachorro, que ele gostava demais do cachorro dele. A melhor companhia que o menino tinha era o cachorro, ele conversava com o cachorro o dia inteiro. Nesse dia, o menino estava lavando o prato e conversando com o cachorro. Chamou assim: pode ficar perto de mim, você está querendo fugir, mas agora você vai ouvir. Aí o cachorro, em atenção ao menino, começa a ouvir a bronca que o menino ia dar no cachorro. Diz o menino para o cachorro chamava Biruta: Biruta, por que você mordeu a carteira da outra moça que trabalha na casa? Por que você mordeu a carteira dela? Eu já disse que você não pode morder a carteira das pessoas. Você pode morder tudo que é meu. Tudo que é meu você pode morder minha roupa, pode morder o colchão, mas não pode morder, eu já te falei. Você lembra, Biruta? Você lembra da outra vez que eu apanhei por sua causa? A outra vez o Biruta tinha pegado um pedaço de carne, o menino foi lá e achou o pedaço de carne e devolveu, e aí disse para a dona da casa que quem tinha pegado o pedaço de carne era ele, para proteger o Biruta. A moça pegou, a dona da casa pegou um cabo e começou a bater no menino, na mão do menino, para ele nunca mais pegar coisa errada. Ele falou: olha, Biruta, eu estou com a mão doendo até hoje, mas não tem problema, por você eu apanho. Mas eu tenho medo que aconteça alguma coisa de ruim com você, Biruta. Então me obedeça, não faça nada de errado. E de repente o menino vai subindo, a empregada chama, né? Tá tarde, volta menino, Alonso que ele chamava. Volta, Alonso. Ele volta com aqueles pratos meio que, quase, ele é pequenininho, né? E leva aqueles pratos e coloca. Aí ela fala: agora você pode jantar. Aí o menino fala assim: ué, mas os patrões não vão jantar? Se hoje é Natal, você esqueceu? Eles vão sair, vão festejar e eu vou para minha casa. Aí o menino fala assim: não tem problema, eu vou ficar com Biruta e vou passar o Natal com Biruta e eu estou feliz.
A minha igreja confiou o poder de dar a unção dos enfermos. A minha igreja confiou a possibilidade de trazer a presença real de Jesus na Eucaristia. Os sacramentos diminuem o poder da humilhação no homem, na mulher. Os sacramentos diminuem o poder de tudo aquilo que nos humilha. O pecado nos humilha, eu vou lá, confesso o meu pecado. A doença me humilha, posso receber a unção dos enfermos, que não é mágica, mas é a ação sacramental de Deus em mim, me recordando que a doença pode ter sentido, que a doença não pode ser o lugar da minha perdição, é o lugar da minha salvação, porque é nela que eu descubro o valor da vida, e que eu começo a articular a vida de uma forma diferente. E ali naquela hora, sentado diante da minha mãe, sem saber o que dizer a ela, porque as minhas forças de filho já estavam esgotadas, eu já estava até percebendo que eu não era a pessoa mais indicada para ficar do lado na hora da fraqueza. Eu segurei na mão dela e falei: mãe, foi a senhora que me ensinou isso que eu vou dizer agora. A senhora sempre me ensinou que o momento que nós mais percebemos Deus na nossa vida é no momento da nossa miséria. Por que a senhora não está querendo ser miserável? Por que a senhora está com tanto medo de ser humilhada? Por que a senhora está com tanto medo de sofrer? Por que a senhora está com tanto medo dessa perna quebrada? Ela me disse: é porque eu tive 8 partos normais, mas eu não senti a dor que eu senti, padre. Estou com medo de sentir dor. Eu estou com medo de não ficar boa. Eu estou com medo de não conseguir ficar de pé mais. Eu estou com medo de morrer. E começou a chorar. Começou a chorar como se fosse uma criança indefesa. Aí ela me olhou e falou assim: você me dá uma bênção? Você pode me dar uma bênção? O que faltava era isso, dar a bênção para ela. Aí fiz um pacto com ela, que eu até contei no meu programa, um pacto de autoridade afetiva, né? Lembra? Que quando você descobre que você tem autoridade afetiva sobre alguém, você não pode negligenciar esse dom. Se o outro escuta, se ele acredita no que você fala, você não pode negligenciar esse dom, você não pode usá-lo de qualquer jeito. A minha mãe acredita em mim, a minha mãe, eu acho que é a pessoa que mais acredita no meu sacerdócio. E naquele momento ela me pedia que eu esquecesse um pouco as funções de filho, e que eu fosse o padre Fábio para ela. O padre que ela sempre sonhou que um dia ia ter uma paróquiazinha no interior, que ia celebrar a missa todos os dias para os fiéis, atender confissão, só. Que eu pudesse oferecer a ela isso. Só depois, minha gente, daquela bênção, daquele momento, é que a minha mãe se recuperou da perna. E se eu pudesse fazer a representação em um gráfico, eu diria que a minha mãe estava aqui naquele dia, e depois de exercer o meu ministério sacerdotal com ela, só subiu. Só subiu. Era para estar aqui. Ela desistiu ontem à noite porque ela achou que ia ficar cansada demais e ela quer se poupar. Está assim agora. E aí,
Nem me lembrava mais que eu tinha gravado essa música, porque foi uma música que chegou no finalzinho do disco Iluminar, que para mim hoje é o resumo do meu ministério, é o motivo de eu estar aqui, que eu quero cantar para vocês hoje. Eu tenho tão pouco para oferecer, não tenho dinheiro, riqueza ou poder, não tenho valores para dar ou trocar, nem ouro nem prata. Mas tudo que tenho eu posso te dar, em nome de Deus, do meu Mestre Senhor, Jesus Cristo. Levanta-te e anda. Levanta-te, levanta-te e anda. Levanta-te, levanta-te e anda. Levanta-te, levanta-te e anda. O teu Deus te espera, quer fazer primavera do inverno que é teu. Levanta-te. Só o Flavinho sabe disso, eu nunca contei a ninguém. Um dia chegando de madrugada de viagem, cansado, Luzia, eu liguei a Canção Nova. Eu sempre ligo antes de dormir. Ou eu vou dormir com você rezando, ou com o Padre Léo lá, conversando com a gente. E na hora que eu liguei, eu fui impactado pela propaganda de um acampamento que aconteceu o ano passado aqui com esse tema. Foi tão forte para mim, minha gente, aquela palavra: levanta-te e anda. Aquela frase, eu me recordando do gesto de Jesus, olhando para aquele paralítico, convidando a levantar-se, a superar a sua humilhação, a superar o seu momento de fraqueza, de limite. E quem disse que eu conseguia dormir? Virava para lá, virava para cá, a frase na minha cabeça, e de repente a música nasceu no estalo. Até a primeira vez que eu encontrei o Flavinho, eu contei para ele: Flavinho, fiz uma música, a Canção Nova me evangelizou com um comercial. Deus aconteceu na minha vida através de uma propaganda de um acampamento. Veja bem, minha gente, até a propaganda evangeliza. Fui fazer aquela música movido por esse sentimento. Enquanto eu não fiz a música, enquanto eu não escrevi até o final da letra, a melodia, eu não consegui dormir. E agora eu vou dizer para você: o mesmo que a Rose fez com a minha mãe, salvando-a da humilhação de ter que tirar a prótese de dentes na frente de todo mundo, eu gostaria que nesse dia, como padre, eu pudesse também lhe ajudar a superar as suas vergonhas, os seus medos, as suas humilhações, tudo aquilo que você viveu ao longo deste ano, tudo aquilo que foi difícil para você. Eu tenho certeza absoluta que no meio dessa multidão, que no meio das pessoas que agora nos acompanham em casa, eu tenho certeza absoluta que há muitas pessoas que estão humilhadas, que estão jogadas por causa da depressão, por causa do medo,
por causa da morte, por causa da mentira, por causa da injustiça, por causa da traição, por causa do álcool, por causa de todas as razões que o Gabriel nos falava aqui, por causa dos problemas familiares, por causa daquilo que é difícil, naturalmente difícil no processo humano. Ninguém nos prometeu que seria fácil ser gente. Todos nós um dia vamos viver essas humilhações da vida. Mas você é que escolhe permanecer humilhado ou levantar-se para a vitória. E esse é o motivo do meu Hosana. Eu agradeço mais uma vez a Canção Nova, porque ao longo deste ano eu pude chegar até o seu coração, porque vocês têm a porta aberta para mim, porque eu aprendo a ser padre aqui e socorro a minha mãe na hora que ela precisa de um padre. Nós não temos muita coisa para oferecer, mas isso que a gente tem é o que há de mais absoluto. Em nome de Jesus, do meu mestre e Senhor, levanta-te e anda. Venha cá comigo vocês. Venha Eto, venha Luzia. Eu tenho tão pouco para oferecer. Não tenho dinheiro, riqueza ou poder. Não tenho valores para dar ou trocar. Não tenho nem prata. Mas tudo que tenho eu posso te dar. Em nome de Deus, do meu mestre Senhor Jesus Cristo. Levanta-te, levanta-te e anda. Solta a sua voz. Levanta-te, levanta-te e anda. Levanta-te, levanta-te e anda. Levanta-te e anda. O teu Deus te espera. O teu Deus te espera. Quer fazer primavera do inverno que é teu. Levanta-te. Agora olha quem está do lado. Olha as pessoas que estão ao seu redor. Uma coisa é certa: todo mundo aqui de alguma maneira está humilhado. Muito humilhado. Você está humilhado? Ah, Patrícia, teu Deus te espera, não é? Me diga para ele: levanta-te e anda. Levanta-te, levanta-te e anda. Levanta-te, levanta-te e anda. Levanta-te, levanta-te e anda. O teu Deus te espera, quer fazer primavera do inverno que é teu. Mais uma vez, vamos lá. Levanta-te. O teu Deus te espera, quer fazer primavera do inverno que é teu. Do inverno que é teu. Levanta-te.
nós agora, todos nós que estamos aqui, levante os seus braços. Vamos nos esparramar aqui na direção desse povo, vamos? Nós queremos rezar por vocês. Nós queremos pedir a Jesus que exerça esse poder na sua vida agora. Que você possa viver esse Hosana assim. Primeiramente, eu gostaria de lhe convidar neste momento de oração. Tome consciência de tudo aquilo que é humilhação dentro de você hoje. É seu pai? É a postura de alguém? É um jeito de ser? É uma enfermidade na sua casa? É uma morte? É um desemprego? É a carência material? É a depressão? É a doença? É o álcool? É a droga? É o sentimento de ter sido usado, traído? Tome consciência de tudo aquilo que hoje você sabe que amarra os seus pés. Tudo aquilo que hoje é empecilho para que você caminhe, para que você vá adiante. Gente, nós somos filhos da vitória. Nós não temos outro destino senão o céu. A Salete agora há pouco sentou-se ao meu lado, a cadeira estava vazia e ela brincou assim: não sei, estava com a sensação que essa cadeira era para mim. Eu falei assim, então tome posse logo, porque o céu é assim também. Ele é nosso, mas se a gente não toma posse, a gente morre sem saber que era. A mesma coisa na vida. Não permita que as humilhações sejam definitivas. Não permita que as humilhações joguem você no chão. Não permita que essas humilhações impeçam os seus passos. É a vitória que Deus nos reserva. Tudo aquilo que foi difícil ao longo deste ano, não se prenda. Nós queremos entrar em 2010 renovados. Nós queremos jogar fora tudo aquilo que nos impediu de ir além. Tudo aquilo que foi motivo de queda não precisa ser mais. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, solta a sua voz. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Eleve os seus braços comigo. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma.
diga no seu coração: Senhor, eu quero me levantar. Eu quero me levantar. Às vezes é difícil, Senhor, mas eu quero me levantar. Me ajuda a levantar. Me ajuda a levantar. Me ajuda a ser um homem forte, uma mulher forte. Eu quero me levantar, Senhor. Eu quero me levantar, Senhor. Eu quero jogar fora as coisas que são ruins. Eu quero jogar fora as coisas que são ruins. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ser uma pessoa melhor. Para que a minha família seja melhor. Para que a minha família seja melhor. Senhor, Senhor, muitas vezes eu peço pela minha família. muitas vezes eu peço pela minha família. Eu reclamo da minha família. Eu reclamo da minha família. Mas hoje, nesse Hosana, eu eu quero te pedir, Senhor. quero te pedir, Senhor. Eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor. Eu quero levantar Eu quero levantar e andar e andar para a sua glória, Senhor. para a sua glória, Senhor. Eu quero andar Eu quero andar para que o seu reino, Senhor, para que o seu reino, Senhor, comece aqui, comece aqui, comece agora. comece agora. Amém. Agora há pouco, a Luzia, de maneira tão carinhosa, me disse assim: ô padre, já que a sua bênção para sua mãe, sua bênção de padre, foi tão importante para o recomeço dela, abençoe-nos também. Abençoe-nos também. Só que eu gostaria que nós pudéssemos receber essa bênção agora juntos, um gesto de segurar a mão de quem está do lado. A bênção que nós recebemos é para nos deixar cada vez mais unidos, como comunidade humana, comprometida com a bondade, com a justiça, com o amor, com a misericórdia. Eleve esse braço bem para o alto agora. O Senhor esteja convosco. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde curar, vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão, vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Solte a sua voz, incendeia-me, incendeia.